5 de agosto de 2024, o dia de uma das maiores quedas do mercado financeiro. E isso tem tudo a ver com tecnologia. A gente tem aí a Nasdaq, a bolsa americana de tecnologia, caindo 11% nesse último mês. E ações da Nvidia, por exemplo, que é a empresa que está puxando aí essa onda das inteligências artificiais, caindo 20% no último mês. Então vamos comentar nesse vídeo por que isso está acontecendo, quais são os motivos por trás disso, e também o que a gente pode esperar daqui para frente. E principalmente como é que o mercado financeiro se relaciona com o mercado de tecnologia. Uma coisa está totalmente conectada na outra. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então essa aí foi a notícia do dia, né? Vários sites, vários jornais comentando sobre esse assunto da queda do mercado financeiro. O índice Dow Jones caiu 1.000 pontos, isso dá cerca de 2,5%, o que é bastante para a bolsa de Nova York. O S&P 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, caiu 3%. E a Nasdaq, que é a bolsa americana de tecnologia, caiu 3,5% aproximadamente. Mas quem sofreu mais com isso tudo foi o mercado cripto. Sim, no início do dia estava caindo mais. Mas agora a Bitcoin está caindo 6,5% e nos últimos 7 dias caiu 18%. Ethereum está caindo 10% nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias caiu 26%. Só que o pior mesmo são das meme coins, né? O Pepe, por exemplo, que é uma criptomoeda meme, né? Uma zoeira isso daqui. Nos últimos 7 dias está caindo 38%. E o Dog with a Hat está caindo 44%. Não me digam que vocês investiram nisso aqui, né? Mas, bom, tem gente que tem dinheiro nesse troço. Mas assim, talvez o mais assustador tenha sido as ações das empresas japonesas. O índice Nikkei da bolsa de Tóquio caiu 12% hoje, o que é um valor muito alto. Quando a gente olha aqui o gráfico, olha só essa queda que teve. Só que o mais bizarro realmente do mercado japonês, pelo menos, é quando a gente olha esse gráfico aqui de um jeito mais longe, né? A gente vê que, cara, teve uma bolha enorme na bolsa japonesa na década de 80. E todo esse período aqui ficou conhecido como as décadas perdidas do Japão, porque a bolsa nunca tinha voltado para esse patamar aqui. E finalmente isso aconteceu agora nos últimos dias. Sim, quando a gente coloca aqui o gráfico semanal, bom, a gente vê que a bolsa japonesa tinha conseguido superar esse topo aqui da bolha dos anos 80, 90. Agora nos últimos dias, nas últimas semanas. E olhem o que aconteceu nesses últimos dias. O negócio entrou em colapso e caiu cerca de 26%. E o próprio índice da Nasdaq nesses últimos dias caiu absurdamente. Uma queda de 15% aproximadamente. E olhem só o gráfico da Nvidia, que é a empresa atualmente que está puxando toda essa tendência de inteligência artificial. São as placas de vídeo da Nvidia que estão fazendo o treinamento desses modelos de IA que a gente está usando aí no nosso dia a dia. E bom, quando a gente vê o gráfico aqui, a gente vê que caiu bem forte aí nessas últimas semanas. Desse topo aqui até aqui embaixo foram menos 35%. Mas assim, por que isso está acontecendo? Por que ninguém conseguiu prever isso? Bom, na verdade muita gente já estava conseguindo prever isso. Já estavam comentando sobre esse assunto, já estava tendo algumas especulações sobre isso. Inclusive naquele vídeo que eu postei falando sobre a bolha das IAs, que eu mostrei um post do Goldman Sachs que falava exatamente sobre isso. De que talvez existisse uma bolha nas IAs, que essas empresas de tecnologia estariam sobreavaliadas. Mas no fundo, a agulha que está estourando essa bolha que a gente está vendo aqui, na verdade foi culpa do Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, conhecido como Fed para os íntimos. Bom, eles têm vários encontros que são realizados aí a cada 45 dias, mais ou menos. Então a gente consegue vir aqui no site deles e ver todos os encontros que aconteceram aí no último ano. E o último que aconteceu foi no dia 31 de julho. Na semana passada. E até bem interessante isso daqui. Eu acho que, na verdade, todo mundo deveria acompanhar esses encontros do Federal Reserve. Qualquer um que almeja, em algum momento, ganhar algum dinheiro com investimento, deveria acompanhar isso daqui, ou pelo menos entender como é que isso aqui funciona. Porque, basicamente, tem esses encontros. O próximo vai ser em setembro, nos dias 17 e 18. E sempre no último dia do encontro do Fed, que é conhecido como FOMC, ou FONC, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, eles divulgam esse documento aqui, que é basicamente um PDF de 1 página e meia, mais ou menos, dizendo o que eles vão fazer em relação à taxa de juros para os próximos 45 dias. E bom, nesse último encontro eles falaram aqui um blá blá blá, mas disseram que eles iam manter a taxa de juros americana entre 5,25% e 5,5%. Ou seja, eles não mudaram nada o valor. O valor se manteve o mesmo. E quando a gente olha esse gráfico aqui que tem o histórico da taxa,
a gente vê que é exatamente isso aqui que aconteceu. Ó. No último encontro de julho de 2024, o Federal Reserve não mexeu na taxa de juros, manteve o mesmo nível. E aqui nesse gráfico aqui a gente consegue ver, ó, desde 2008, na crise que aconteceu, que a taxa de juros estava bem alta e por causa da crise eles tiveram que baixar a taxa de juros rapidamente. E que a taxa de juros americana ficou nesse valor baixo durante, sei lá, uma década mais ou menos. E depois, só em 2018 que começou a aumentar um pouco. Depois eles diminuíram, mas por causa da Covid-19, da pandemia, eles tiveram que baixar de novo a taxa de juros para estimular o mercado. Só que devido aos incentivos que ocorreram durante a pandemia, que levou ao aumento da inflação, eles tiveram que aumentar de novo a taxa de juros de uma forma bem rápida, inclusive, para conseguir controlar a inflação. E agora eles estão mantendo a taxa num nível bem alto para fazer a inflação americana voltar para o nível que eles querem de 2% ao ano. Bom, só que se a gente vem nesse outro site aqui, do departamento americano que faz os cálculos de inflação, e pega o último relatório do CPI, que é o índice de inflação deles, a gente pega esse PDF aqui, a gente consegue ver que, bom, na verdade a inflação nos Estados Unidos tem caído bastante aí nesse último ano. Olhem aqui esse gráfico, ó, essa tendência aqui da inflação caindo. Inclusive, em junho de 2024, a inflação foi negativa. Teve uma deflação no mercado americano, olhem só. Então, na verdade, a gente vê que as medidas ali do Fed de ter aumentado a taxa de juros foram assertivas nesse sentido. A inflação tem caído. Só que, bom, tu manter a taxa de juros em um nível alto, como tá aqui, 5,5% para o mercado americano, é muita coisa. Isso tem alguns efeitos nefastos para a economia. E o principal deles, a gente consegue ver nesse outro gráfico aqui, que é a taxa de desemprego. Então a gente consegue ver que lá na crise de 2008, olhem só, teve uma super alta da taxa de desemprego, chegando a 10% em 2009 no mercado americano, e que durante 10 anos essa taxa de desemprego foi caindo aos poucos. A economia foi se recuperando no decorrer da década. Só que daí o que aconteceu aqui? Bom, a pandemia da Covid-19 fez a taxa de desemprego americana subir para quase 15%. Naquele período que todo mundo foi para casa e que muita gente parou de trabalhar. Só que, bom, devido aos estímulos do próprio Banco Central, isso meio que voltou ao normal. Só que olhem só o que está acontecendo aqui na ponta. Vamos dar um zoom aqui pra gente conseguir ver melhor. A gente consegue ver que desde 2022, a taxa de desemprego estava meio que estável, em cerca de 3%. Só que agora, em junho de 2024, e principalmente em julho de 2024, isso tem crescido. E a taxa de desemprego americana está em 4,3%. Então o fato do Banco Central estar mantendo a taxa de juros alta faz com que as empresas não contratem mais gente, não invistam no seu negócio, porque afinal, bom, se elas deixarem o dinheiro alocadas em títulos do governo americano, elas vão estar ganhando já bastante dinheiro. Então isso vai levando a um aumento da taxa de desemprego. Em um lado, controla a inflação, mas estraga a economia por outro. E o que está acontecendo é que os investidores estão percebendo que talvez o Federal Reserve, o Banco Central americano, tenha no fundo errado no direcionamento que eles deram na última reunião do dia 31 de julho. Nessa última reunião que eu mostrei aqui, que geraram esse PDF aqui, dizendo que eles iam manter a taxa em mais ou menos 5,5%, que não iam mudar essa taxa, não iam baixar a taxa de juros. Bom, o mercado acha que eles estavam errados em relação a isso. De que muito provavelmente a inflação já está sob controle e de que manter a taxa de juros nesse nível alto só vai prejudicar a economia. E bom, o mercado em geral, os investidores, eles não conseguem controlar a taxa de juros, né? Quem controla isso é o Banco Central. Mas o mercado em geral consegue controlar todas as outras coisas, consegue precificar todos os ativos. Então, se o Banco Central estiver errado, que é o que o mercado, que os investidores estão achando, isso significa que a economia vai piorar. Então, o preço dos ativos, das ações tem que cair. Da Bitcoin e de todo o resto. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma desancoragem das expectativas do mercado em relação ao que o Banco Central está fazendo. E essa é a explicação de por que tudo está caindo. E de por que Bitcoin caiu aí nos últimos dias 30%. Mas assim, o que provavelmente vai acontecer é que o Banco Central americano vai ter que baixar a taxa de juros. Eles vão ser obrigados a fazer isso e é o que todo mundo espera e é o que provavelmente eles vão fazer. Então muito provavelmente esse gráfico aqui vai começar a cair já no próximo mês. No próximo encontro ali que vai acontecer em setembro, eles vão baixar essa taxa de juros. E bom, baixando essa taxa de juros, isso vai começar a reaquecer a economia americana, porque vai incentivar que as empresas contratem pessoas novamente e parem de investir em títulos americanos e invistam no seu negócio. E isso talvez inicie um novo ciclo de alta no mercado financeiro e de um novo impulso para a economia americana e consequentemente para a economia mundial. E assim, quando a gente volta aqui no gráfico do Bitcoin, por exemplo, que a gente vê o que aconteceu aqui durante a Covid, nessa parte aqui. Bom, a gente vê que teve uma queda absurda no preço, né, de todos os ativos naquela época por causa da Covid, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E logo em seguida, houve uma super recuperação. E o preço saiu ali de, sei lá, 9 mil dólares, 10 mil dólares, que é quanto estava na época, para valores ali de 60 mil dólares. E isso aconteceu em grande parte porque o Banco Central baixou a taxa de juros, tornou a taxa de juros bem próxima de zero em 2020. Então, no fundo,
essa queda que aconteceu nos últimos dias tem grande chance de ser o combustível para uma super alta que vai vir aí nos próximos meses e talvez no ano que vem. E assim, eu tinha publicado aqui no Threads e no Twitter também, de que eu começava a suspeitar que Bitcoin poderia dobrar até final do ano. De que $120 mil em dezembro parece mais plausível do que nunca. Publiquei isso aqui nos últimos dias. E assim, sinceramente, eu ainda acho que isso pode acontecer. Se não acontecer no final do ano, provavelmente no ano que vem tem grande chance disso acontecer. E principalmente por esse efeito rebote que uma queda da taxa de juros causa nos ativos em geral, principalmente ativos de risco e de tecnologia como o Bitcoin e empresas de tecnologia. E talvez inclusive fosse isso que faltava, essa super queda para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros de um jeito rápido e forte, para que isso aqui de fato acontecesse. Mas enfim, eu só precisava falar sobre isso, só precisava colocar para fora isso. E o melhor jeito de fazer isso é gravando um vídeo para vocês. Mas o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que é possível o Bitcoin chegar nos $120 mil até o final do ano? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, porque eu realmente tô curioso em saber o que as pessoas pensam sobre isso, já que a gente vive nesse sistema que é extremamente complexo e totalmente interligado.